O Maior Discurso de Cristo, capítulo 3, parte 1. A espiritualidade da lei. Não vim abolir, mas cumprir. Foi Cristo que, por entre trovões e relâmpagos, proclamou a lei no Monte Sinai. A glória de Deus, qual fogo devorador, repousou no cimo do monte, o qual tremeu ante a presença do Senhor. O povo de Israel, prostrado em terra, ouviu com temor os sagrados preceitos da lei. Que contraste com a cena sobre o Monte das Bem-aventuranças. Sob o firmamento líquido, sem som algum a quebrar o silêncio, além do seu cântico dos pássaros, Jesus desenvolveu os princípios de seu reino. Entretanto, aquele que naquele dia falava ao povo em acento de amor, estava-lhes desvendando os princípios da lei proclamada no Sinai. Ao se ver dada a lei, Israel, degradado pela servidão do Egito, necessitara ser impressionado com o poder e a majestade de Deus. No entanto, ele não menos se revelou como um Deus de amor. O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés, todos eles se prostram e de ti recebem instrução. Foi a Moisés que Deus revelou sua glória naquelas admiráveis palavras que têm sido a acariciada herança dos séculos. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. A lei dada no Sinai era a enunciação do princípio do amor, a revelação feita à terra da lei do céu. Foi ordenada pela mão de um meditador, proferida por aquele por cujo poder o coração dos homens podia ser posto em harmonia com seus princípios. Deus revelara o desígnio da lei quando declarara a Israel: Vocês são o meu povo santo. Mas Israel não percebia a natureza espiritual da lei. E com demasiada frequência, sua professada obediência não passava de uma observância de formas e cerimônias, em vez de ser uma entrega do coração à soberania do amor. Quando Jesus, em seu caráter e sua obra, apresentava aos homens os santos, generosos e paternais atributos de Deus, e lhes mostrava a inutilidade de meras formas cerimoniais de obediência, os guias judaicos não recebiam nem compreendiam suas palavras. Achavam que ele se demorava muito ligeiramente nas exigências da lei, e quando lhes expunha as próprias verdades que constituíam a base do serviço que lhes era divinamente indicado, eles, olhando apenas no exterior, acusavam-no de buscar destruí-la. As palavras de Cristo, embora proferidas com serenidade, eram ditas com uma sinceridade e poder que moviam o coração do povo. Em vão apuravam o ouvido à espera de uma repetição das mortas tradições e rigores dos rabis. Eles se admiravam com seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os fariseus notavam a vasta diferença entre sua maneira de instruir e a de Cristo. Viam que a majestade, a pureza e beleza da verdade, com sua profunda e branda influência, estavam tomando posse de muitas pessoas. O divino amor do Salvador, sua ternura, para eles atraíam os homens. Os rabis viam que por seus ensinos era reduzido a nada todo o teor das instruções por eles ministradas ao povo. Ele estava destruindo a parede divisória que era tão importante para o seu orgulho e exclusivismo, e temiam que, caso isso fosse permitido, deles afastasse inteiramente o povo. Seguiram-no, portanto, com decidida hostilidade, esperando encontrar ocasião para fazê-lo cair no desagrado das multidões, habilitando assim o sinédrio a conseguir sua condenação à morte. No monte, Jesus estava de perto sendo observado por espias, e ao desdobrar ele os princípios da justiça, os fariseus fizeram com que se murmurasse que seus ensinos estavam em oposição aos preceitos que Deus dera no Sinai. O Salvador nada dissera para abalar a fé na religião e nas instituições que haviam sido dadas por intermédio de Moisés, pois todo o raio de luz que o grande guia de Israel comunicara a seu povo fora recebido de Cristo. Conquanto muitos digam em seu coração que ele viera para anular a lei,
Jesus, com inequívoca linguagem, revela sua atitude para com os estatutos divinos. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. É o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio pôr à margem os seus preceitos. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio de sol até aos mundos nas alturas, encontra-se debaixo de leis. E da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia do mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça a reger a vida de todo ser inteligente, e da conformidade com esses princípios depende o bem-estar do universo. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Os anjos são governados por seus princípios, e para que a Terra esteja em harmonia com o céu, também o homem deve obedecer aos divinos estatutos. No Éden, Cristo deu a conhecer ao homem os preceitos da lei, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas por sua graça levar novamente o homem à obediência de seus preceitos. O discípulo amado que escutou as palavras de Jesus no monte, escrevendo muito depois sobre a inspiração do Espírito Santo, fala da lei como de uma perpétua obrigação. Diz ele que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ele torna claro que a lei a que se refere é um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Ele fala da lei que existia na criação e foi reiterada no Monte Sinai. Falando da lei, Jesus disse: não vim abolir, mas cumprir. Ele emprega aqui a palavra cumprir no mesmo sentido que usou quando declarou a João Batista seu desígnio de cumprir toda a justiça. Isto é, atender plenamente à exigência da lei, dar um exemplo de perfeita conformidade com a vontade de Deus. Sua missão era tornar grande e gloriosa a sua lei. Ele deveria mostrar a natureza espiritual da lei, apresentando seus princípios de vasto alcance e tornar clara sua eterna obrigatoriedade. A divina beleza de caráter de Cristo, de quem o mais nobre e mais refinado entre os homens não é senão o pálido reflexo, de quem Salomão, pelo espírito de inspiração, escreveu: ele se destaca entre 10.000, ele é muito desejável. De quem Davi, vendo em profética visão, disse: és dos homens o mais notável. Jesus, a expressa imagem da pessoa do Pai, o resplendor de sua glória, o abnegado Redentor, através de sua peregrinação de amor na terra, foi uma viva representação do caráter da lei de Deus. Em sua vida fica evidente que o amor de origem celestial, os princípios cristãos, fundamenta as leis de retidão eterna. Disse Jesus: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Por sua obediência à lei, Cristo testificou do caráter imutável da mesma e provou que, por meio de sua graça, ela podia ser perfeitamente obedecida por todo filho e filha de Adão. Ele declarou no monte que nem menor letra seria omitida da lei até que tudo se cumprisse, tudo quanto diz respeito à raça humana, tudo quanto se relaciona com o plano da redenção. Ele não ensina que a lei deveria ser anulada, mas fixa o olhar no mais remoto horizonte humano e assegura-nos de que, até que esse ponto seja atingido, a lei conservará sua autoridade, de modo que ninguém julgue que sua missão era abolir os preceitos da lei. Enquanto o céu e a terra durarem, os santos princípios da santa lei de Deus permanecerão. Sua justiça, como as altas montanhas, continuará fonte de bênção, difundindo torrentes para refrigerar a terra. Visto a lei do Senhor ser perfeita e, portanto, imutável, é impossível aos homens pecadores satisfazer por si mesmos a norma de sua exigência. Foi por isso que Jesus veio como nosso Redentor. Era sua missão, mediante o tornar os homens participantes da natureza divina, pô-los em harmonia com os princípios da lei celestial. Quando abandonamos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Salvador, a lei é exaltada. Pergunta ao apóstolo Paulo: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. A promessa do novo concerto é:
Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Conquanto o sistema de símbolos que apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus que devia tirar o pecado do mundo havia de passar com sua morte, os princípios de justiça contidos no Decálogo são tão imutáveis como o trono eterno. Nenhum mandamento foi anulado, nenhuma letra ou um acento foi mudado. Os princípios que foram dados a conhecer ao homem no paraíso como grande lei da vida existirão imutáveis no paraíso restaurado. Quando Éden volver a florir na terra, a lei divina do amor será obedecida por todos debaixo do sol. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Há muito aprendi sobre os teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. E aí, tudo bem? Eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos e as pessoas que talvez queiram ouvir mais um audiobook desses. Se você quer que eu mostre para vocês, que eu grave um vídeo falando como eu gravo meus vídeos normalmente, vocês deixam nos comentários e se bater 25 likes, eu gravo um vídeo dizendo como é que eu construo os meus vídeos. É basicamente isso e pode assistir outro vídeo que tá por aí em algum lugar na tela.